A casa que experimenta Jesus debaixo do seu teto, ela sabe que tudo é muito diferente, porque onde Jesus está, maravilhas acontecem, porque a presença de Jesus faz milagres, porque Jesus pode fazer milagre na sua casa hoje. Eu queria destacar e ler com você agora os versos iniciais desse capítulo 9 de Mateus, que conta o primeiro desses 4 milagres que Jesus realizou dentro de uma casa. Nós leremos dos versículos de 1 a 8. É um conhecido milagre de Jesus, mas a gente vai ler e logo depois fazer mais algumas considerações a partir desse texto. Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Esse é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, o milagre da cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. 3 dos 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse episódio aqui. E quando a gente lê os 3 textos, aliás, mais uma dica que eu gostaria de te dar quando for ler um evangelho, um texto da Bíblia, é você ler todos os textos paralelos a ele, quer dizer, ver qual outro evangelho que fala desse mesmo episódio, pois são visões diferentes de uma mesma situação. E quando cada um conta a maneira como ele enxergou um milagre, ele acrescenta detalhes importantes. Então, embora tenhamos lido aqui em Mateus, eu vou dizer agora algumas coisas que a gente encontra não só em Mateus, mas também em Marcos e em Lucas, em relação a esse episódio aqui. A cidade onde Jesus estava era a cidade de Cafarnaum, a casa onde Jesus estava era a casa de Pedro, e durante o ministério de Jesus, embora ele andasse para cima e para baixo, de norte a sul de Israel, inclusive de nações próximas, para pregar o evangelho, quando Jesus parava um pouco para descansar, a sua residência, digamos, durante o seu ministério, era aqui. Jesus morou por um tempo, durante o seu ministério, em Cafarnaum, na casa de Pedro, no local onde aconteceu esse milagre aqui. E onde Jesus estava, multidões iam. E eu entendo a multidão, né? Porque quem não queria ver e ouvir Jesus? E a Bíblia informa que nessa casa estavam muitas pessoas. E pessoas que vieram inclusive de todas as regiões do país, só para ouvir Jesus. E havia ali naquela ocasião também vários líderes religiosos que estavam ali para ouvir Jesus, mas para acusá-lo, para às vezes pegá-lo num possível deslize, com a intenção muitas vezes errada na presença de Jesus. E aí 4 homens que tinham um amigo que era paralítico, ouviram falar que Jesus curava. Então eles arrumaram uma maca, pegaram aquele seu amigo paralítico e levaram até Jesus, ou aonde Jesus estava. Quando eles chegaram, a casa estava entupida de gente. Eu imagino o pessoal aproveitando cada janela, cada porta, as crianças talvez subindo aqui na cacunda, nas costas dos pais para olhar, sabe? Aquela coisa assim, não havia espaço mais para ninguém nem chegar perto, uma multidão cercava aquela casa. Aqueles homens tiveram uma ideia interessante, eles subiram a uma escada ao lado, era comum as casas com terraço terem a escada do lado de fora da casa, eles subiram, destelharam ali a casa, uma parte dela pelo menos, amarraram uma corda nos 4 cantos da maca, desceram aquele indivíduo até a posição de frente onde Jesus estava. E o restante do texto é o que lemos: Jesus perdoa os pecados daquele homem, cura, e ele que chegou ali carregado, sai carregando a sua maca. Ele que chegou ali sem poder andar, saiu saltando de alegria. Ele foi mais um alvo do poder maravilhoso e poderoso e transformador de Jesus. E a partir dessa história eu queria fazer algumas aplicações para a nossa família, para a nossa casa, e espero que Deus aplique e faça isso ao seu coração. A primeira coisa, irmãos, é que o seguinte: o paralítico é alguém que não pode andar. O paralítico é alguém que é deixado muitas vezes numa posição, num local,
E se o sujeito voltar horas depois, ele encontra-se ainda naquela mesma posição onde foi deixado. Ele fica estacionado, parado, naquele mesmo lugar onde foi deixado. Em algum aspecto de sua vida você é assim? Se eu conheço você hoje, você está em determinada situação em sua vida financeira, sua vida educacional, sua vida familiar, você está nessa posição que você está agora. Se daqui a 3 anos a gente for conversar de novo, ou eu ficar sem ver os irmãos por 3 anos, depois a gente se encontrar de novo, a situação que você vai estar é a mesma de hoje? Não avançou nada? Não evoluiu nada? Estacionou? Parou? Onde foi deixado, continua ainda? Não evoluiu, não avançou, não progrediu? E a sua família? A sua família está há muito tempo no mesmo espaço, na mesma posição, não avançou em nada? É como se houvesse uma paralisia espiritual, uma paralisia em sua casa e nada muda, nada melhora, nada avança. Usa-se aquela filosofia, vamos deixar como é que está, para ver como é que fica. Vamos deixar, vamos esperar. Irmãos, isso não é interessante, isso não é bom. O ideal, o esperado, o saudável é que a gente se mova. Se não acontece movimento, se não acontece deslocamento, se não acontece avanço, há alguma espécie de deficiência. E de repente há casais aqui que estão há anos na mesma situação. Os dias na sua casa, como um casal, é uma rotina entediante. Às vezes há muito tempo vocês não saem para jantar juntos, a 2. Às vezes vocês há tempo nem comemoram um aniversário de casamento. O dia, às vezes, nem é lembrado. A data que casou, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Às vezes, os móveis da sua casa, o móvel lá da sua cozinha, o móvel lá do seu quarto, é do milênio passado. Milênio passado. Se tem mais de 20 anos, é do milênio passado. Tempão. Às vezes está precisando de uma troca. Às vezes, aquela luz, aquela lâmpada do corredor está precisando ser trocada há um tempinho. A resistência do chuveiro, a goteira da casa. Algumas coisas, há tempo, e está tudo estacionado, está tudo na mesma. Não há um avanço, não há uma evolução, não há uma melhoria, não há um investimento. Os casais às vezes não sentam para conversar, não fazem planejamentos, não fazem sonhos, não alcançam nada porque às vezes não esperam nada. Os filhos às vezes estão totalmente acomodados. Já terminaram o ensino médio, não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar. Ficam dia e noite na dependência dos pais, trancados às vezes nos quartos, assistindo séries, maratonas disso, daquilo, filmes, e não evoluem, e não avançam, e não progridem. Irmãos, estar estacionado na nossa vida familiar é algo que Deus e Jesus querem resolver nessa noite. A nossa família precisa avançar, a sua casa precisa evoluir, as pessoas em sua casa precisam melhorar. A nossa espécie de relacionamento existente, cultivada hoje, precisa ser melhor amanhã. A gente precisa dar passos mais corajosos, mais valentes, mais ousados em nossa casa. Jesus quer curar a paralisia em nossa família. Jesus quer que a nossa família se movimente. Jesus quer que a nossa família ande. Jesus quer que a nossa família vá para frente. Mas por que será que a gente está tão paradão dentro de casa? Por que será que a nossa família está há tanto tempo igual, do mesmo jeito, sem avançar, sem melhorar? Às vezes há preguiça, sabia? Mudar dá muito trabalho. Rapaz, mexer nisso aqui, deixa quietinho, melhor não mexer não. Um time que está ganhando não se mexe, deixa quieto, não vão mexer não tem para onde melhorar não. Mas tem, é preguiça na verdade. Às vezes a família está há um tempão na mesma situação, porque falta coragem. Falta coragem para fazer, falta iniciativa para levantar do sofá, para levantar da cama, para abrir a cortina, para abrir a janela e fazer. Às vezes está faltando, sabe o quê? Sonho. Sabiam, queridos, que tem famílias que não sonham? Sabia que tem casais que não têm planejamento nenhum para o futuro? E não digo casais que casaram há pouco tempo, não. Às vezes casais que já estão há 50 anos juntos, não pode parar de sonhar, não. Qual o seu próximo projeto? O que você quer realizar como família agora? Qual o próximo passo que você, que a sua esposa, que os seus filhos querem alcançar? Querem adquirir alguma coisa? Querem mudar de casa? Querem crescer a família? Querem o quê? Vida espiritual? Quer avançar em quê? Irmãos, a gente precisa entender que o nosso Jesus quer que a gente avance, quer curar a nossa paralisia. A gente não pode ficar ano após ano parado na mesma posição.
a gente tem que progredir como família também, a gente tem que avançar como família também. Por vezes a gente vê no portão das casas a plaquinha proibido estacionar, ou aquele símbolo, né, aquele Ezinho cortado, ou escrito propriamente, proibido estacionar. E muita gente coloca essa plaquinha no portão de sua casa. Mas eu vou dizer, essa plaquinha às vezes precisa ser levada para dentro de casa, e precisa ser levada para a vida. Porque tem muita gente que estacionou, tem muita gente que parou. E eu vou dizer, é proibido estacionar. Não pode. Coloca isso lá no teto do seu quarto, na porta do seu quarto, coloca isso na sua geladeira, proibido estacionar. Eu não posso parar não, eu tenho que melhorar. Meu irmão tem que melhorar como pai, tem que melhorar como marido. Minha irmã tem que melhorar como mãe, tem que melhorar como esposa. Meus jovens temos que melhorar como filhos, adolescentes, crianças, temos que melhorar, temos que avançar, temos que sonhar, temos que realizar, temos que progredir, temos que fazer, temos que ir além. Temos que fazer. Jesus quer curar a paralisia em nossa vida. Ele quer que a gente se movimente, Ele quer que a gente avance, e a gente precisa fazer isso. Vamos avançar em família também, vamos sonhar alto e conquistar coisas. Uma segunda verdade que eu queria dizer para você a partir desse texto, é que para a gente alcançar muitas vezes alguns milagres, a gente precisa persistir e ter muita força. Aqueles amigos levaram o seu amigo paralítico até onde Jesus estava. E eles podiam ter desanimado e ter desistido logo de cara, porque aquele porção de gente, para ter que passar no meio de todo mundo, eles não iriam conseguir. Mas eles não desistiram. Eles tiveram uma ideia, subiram no telhado, como falei aqui, subiram no terraço, tiraram o telhado, e aquilo ali gerou esforço. Aquilo ali gerou pensamento, criatividade, empenho. Aquilo ali levou tempo. Aquilo ali, eles se colocaram numa posição que não estavam se importando se iam ser criticados, sabe? Eles quiseram fazer e nada os impediu de fazer. E eles conseguiram o que queriam porque eles persistiram e porque eles tiveram força. E muitas vezes na nossa vida, na nossa família, a gente não alcança as bênçãos porque a gente não persiste. A gente não alcança as bênçãos porque a gente fraqueja, porque a gente não exerce a força que a gente precisa exercer. E a gente perde de conquistar muitas coisas que Jesus tem para oferecer para a gente. A vida é cheia de obstáculos, a vida é cheia de desafios. A vida em família é assim também. Que é uma coisa difícil é um pai educar um filho. Como que é difícil nos dias de hoje um pai e uma mãe conseguir educar o seu filho nos caminhos de Deus. É difícil também para um adolescente às vezes conseguir obedecer e honrar os seus pais. Há pais que irritam os seus filhos. A Bíblia fala, pais, por favor, não irritem os seus filhos. Há pais que exageram, há pais que são incompreensivos muitas vezes, há pais que irritam os filhos. Acontece isso. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil para o filho conseguir honrar o pai, porque às vezes não é um bom pai, às vezes não é uma boa mãe. Isso é muito difícil. Casamento é um desafio. Você pega um homem que é criado de um jeito, você pega uma mulher que é criada de outro jeito, coloca os dois debaixo de um mesmo teto para conviver, para comer junto, para dormir junto, para sonhar junto, para construir junto. É difícil. E a gente tem visto muitos casamentos sendo desfeitos, às vezes com poucos meses ou poucos anos de vida conjugal. E tem se tornado hoje também, infelizmente, comum divórcios a partir de décadas de casamento. Tenho conhecido pessoas, 30 anos casados, têm se separado. É uma coisa dessa geração do nosso tempo. Triste isso, difícil isso, desagradável isso. Mas às vezes falta persistência, às vezes falta força de vontade, às vezes falta desejo mesmo de lutar e de não desistir de nada e de ninguém, como não pode de fato acontecer. A persistência, ela é a chave do sucesso. A persistência é a chave da conquista. E se a gente não persistir, meus irmãos, se a gente não lutar, se a gente não acreditar até o fim, até o limite de nossas forças, a gente pode não conseguir alcançar aquilo que a gente deseja para a nossa família e para a nossa vida. Você já deve ter ouvido falar, creio que sim, de Thomas Edison. Já ouviu, não já? Um homem conhecido, inventou mais de 1000 coisas, e a invenção mais famosa desse homem foi a lâmpada elétrica. A lâmpada tão útil nos nossos dias foi inventada por esse homem, Thomas Edison. E você já deve ter ouvido falar também que até ele conseguir botar a lâmpada para funcionar, sabe quantas vezes ele tentou? Pelo menos 1.200 vezes. 1.200 vezes. Ele ligou, ajeitou lá, ligou, queimou. Vou tentar de novo.
mas vou tentar diferente. Aí mudou alguma coisa, tá, ligou, queimou outra vez. 3, 100, 200, 300, 1000. 1.200 vezes aquele homem tentou inventar a lâmpada, descobrir por que ela não estava funcionando, até que deu certo. Ele tinha uma visão tão interessante das coisas que um aprendiz, um aluno dele uma vez falou: olha, você devia ter desistido desde... Na verdade isso aconteceu quando ele tinha errado 700 vezes. Aí um aluno dele procurou ele e falou: olha, você já errou 700 vezes, vai continuar tentando? Ele disse: eu vou continuar. E depois de mais de 1000 tentativas frustradas, a visão que ele tinha diferente das coisas é sensacional, que ele falou assim: eu não errei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras de como não se fazer uma lâmpada. Olha, eu não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 formas erradas, ou 1000 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Visão diferente da coisa. E hoje ele é falado, já tem quase 200 anos isso, hoje ele é falado, ele é lembrado pelo cara que não persistiu. Às vezes a gente vê um jogador, um atleta tentando acertar um passe, acertar uma posição, acertar uma jogada, e o sujeito treina inúmeras vezes, inúmeras. Às vezes é jogadores de basquete que a gente fica impressionado, o camarada arremessa metro de distância, a bola vai certinho. E aí vai ver a história dele, ele chega antes de todo mundo para ficar treinando. Todo mundo termina, vai para os vestiários, ele continua lá, arremessando, milhares de vezes, persistência. A gente admira esse sujeito, a gente admira esses caras. E às vezes a gente desiste na primeira vacilada, na primeira decepção em nossa família, em nossa casa. Eu queria dizer para você, meu querido, para você não desistir de ninguém da sua família. Para você não desistir de ninguém da sua família. Eu acho muito linda a história do capítulo 30 de 1 Samuel. Davi tinha ido para uma batalha e ele volta no meio do caminho, uma situação diferente, que ele lutava com os filisteus, ao lado dos filisteus, e depois os filisteus ficam com medo de Davi se rebelar, mandam ele de volta para casa. E quando Davi está chegando em casa, Ziclag, a cidade onde ele estava morando, ele encontra a cidade toda queimada. Um exército inimigo tinha invadido a sua cidade, Ziclag, e tinha levado todas as mulheres e crianças que moravam lá. Todos os homens tinham saído para a guerra, ficaram mulheres e crianças, chegaram invasores, sequestraram todas as mulheres, todas as crianças, queimaram a cidade e foram embora. Davi chegou com os seus 600 soldados e ficou desesperado com aquilo. Puxa vida, minha casa foi queimada, minha esposa e meus filhos foram levados. A Bíblia diz que Davi se assentou e começou a chorar. E aqueles 600 homens choraram até não terem mais força para chorar. Até não ter mais força para chorar. O pessoal começou a pegar em pedra e falou: a gente vai acabar com esse Davi. Eles iam apedrejar Davi. Davi não era nem rei ainda. E a Bíblia diz: Davi se animou no Senhor. Porém Davi se animou no Senhor. Chamou os caras e falou assim: 200 fica aqui tomando conta da bagagem, 400 vão comigo. Vamos atrás daquele exército. 400 homens que estavam vindo de uma batalha, estavam cansados à beça, vão atrás de um exército, só para recuperar suas mulheres e seus filhos. Eles vencem a batalha, 400 homens derrotam um exército, e eles voltam para casa felizes, porque eles tinham conseguido recuperar sua esposa, suas esposas e seus filhos. Sabe o que eu acho isso lindo? Davi não desistiu da família dele. Davi decidiu lutar com todas as suas forças até o final pela sua esposa. Davi decidiu lutar com todas as suas forças e até o final arriscou a própria vida pelos seus filhos. E às vezes a gente por tão pouco desiste do nosso casamento. Às vezes a gente por tão pouco desiste dos nossos filhos. Às vezes por tão pouco a gente desiste dos nossos pais. Davi chorou, se animou no Senhor, lutou para conquistar. Eu queria que você não desistisse de ninguém da sua casa. Você tem um filho que está afastado? Não desiste não. Você tem um pai que está perdido, não encontrou Jesus ainda? Não desiste não. Você tem alguém na sua família com quem você está brigado já há anos, vocês não se falam, vocês não frequentam reuniões de família junto, um não vai na casa do outro, é assim? Não desiste não. Tem alguém na sua casa que está muito doente, estado terminal? Desiste não. Desiste não. Está desempregado, meu querido, há tempo, está difícil, não consegue pagar suas contas? Desiste não. Desiste não.
Eu queria aconselhar você, queria dizer para você, como instrumento do Senhor nessa noite, que nós não podemos desistir de ninguém da nossa família. Ninguém. Por pior que a situação esteja, por mais difícil que esteja o momento, não desista de ninguém. A melhor razão e a melhor prova disso é porque o próprio Cristo não desistiu. Se Jesus não desistiu de mim, ninguém pode desistir. E se Jesus não desistiu daquela pessoa da minha família, eu também não posso desistir. E para finalizar, eu queria dizer o que Jesus fez por aquele homem. Aqueles amigos tiveram um esforço tremendo. Já falei aqui, subiram o telhado, destelharam a casa e amarraram a corda, desceram aquele homem até aquela posição ali, enfrentaram tudo, enfrentaram todos, chegou ali, e a primeira coisa que Jesus faz com aquele homem, o que é? Jesus olhou para ele, viu a fé e disse: os seus pecados estão perdoados. Isso aqui me chama muita atenção porque Jesus fez por aquele homem aquilo que ele mais precisava. E você pode pensar assim: mas a coisa que o paralítico mais precisa é andar, não é? Não. O que o paralítico mais precisa é ter os seus pecados perdoados. O que um cego mais precisa? Ver? Não. O que um cego mais precisa é ter os seus pecados perdoados. O que eu mais preciso? O que você mais precisa? Ter uma família estruturada? Ter dinheiro na conta? Ter férias? Ter um emprego? Ter um lazer? Ter casa própria? Ter saúde? Tudo isso é importante. Mas aquilo que nós mais precisamos é ter os nossos pecados perdoados. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante da nossa vida diz respeito à nossa vida espiritual. O aspecto mais importante da nossa vida tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A nossa vida espiritual é o mais importante que temos a oferecer ao Senhor. Uma vez uma pessoa num culto de oração, é possível que alguns o conheçam aqui, vou até falar o nome dele, ele faleceu recentemente, irmão Edmo Vieira. Ele é pai do pastor Paulo, que é pastor lá na igreja de São Paulo, falecido recentemente. E ele, num culto de oração, ele compartilhou o seguinte certa vez. Ele disse que encontrou um colega de sua juventude, eles tinham sido criados juntos na igreja e tudo mais, e aí conversaram sobre a família, sobre os filhos, e esse irmão Edmo perguntou a esse irmão: e aí, como é que está o seu filho? Ele falou assim: meu filho está muito bem. Rapaz, meu filho casou com uma mulher boa, família boa, ele está muito feliz no casamento. Olha, nesse casamento ele teve um casal de filhos, os filhos educadíssimos, pessoal 10, sabe, inteligentes, os meninos, ótimo, muito bom, meu filho está muito bem, está bem empregado, está ganhando bem, está conseguindo comprar os imóveis dele, consegue trocar de carro quase que todo ano, meu filho está muito bem. E aí o irmão Edmo perguntou: e como é que está ele na vida espiritual? Aí falou assim: mas meu filho está distante, perdeu um pouco da fé, não tem ido à igreja, não quer saber muito de Deus. E o irmão Edmo respondeu: meu irmão, vai me desculpar, então não está muito bem. Todas essas coisas são importantes, sabe? Mas a coisa mais importante da vida é a nossa vida com Deus. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele uma vez contou a história de um homem que estava muito bem nos termos humanos. Um homem que enriquecia muito. E aí aquele homem ficou tão maravilhado com as riquezas, com o avanço dele, que ele pensou o seguinte em seu coração: eu vou derrubar tudo que eu tenho, eu vou construir celeiros maiores para comportar tanta coisa que eu estou produzindo. E depois que eu fizer isso, que eu guardar, que eu estocar, que eu garantir minha aposentadoria dos meus filhos, de todo mundo, eu vou dizer: minha alma, agora está pronto, você conquistou tudo, come, bebe, folga, descansa, curte a vida, você está muito bem, conseguiu tudo. E aí Jesus termina aquela história dizendo o seguinte: louco, essa noite pedirão a sua alma, e tudo que você tem preparado é para quem? Tudo que você tem preparado é para quem? Então ter filhos bem encaminhados na vida é maravilhoso. Ter filhos num casamento feliz é ótimo. Ter filhos bem financeiramente é ótimo. Ter filhos bem empregados é ótimo. Ter filhos felizes é ótimo. Mas ter filhos na presença de Deus é fundamental. É o mais importante. Eu e Carla oramos com Caleb todos os dias. E Caleb, embora tenha só 2 anos de idade, nós já oramos pelo casamento de Caleb.
Eu oro para que Caleb seja feliz no casamento dele. Eu e Carla oramos para que Caleb siga uma boa carreira profissional e seja feliz no que ele escolher. Oramos por isso. Oramos pelos amiguinhos que Caleb vai ter. Oramos pela sua vida escolar. Nós oramos para que Caleb seja sempre feliz, menino alegre, socializa bem. Oramos por isso. Mas a minha oração de Carla todos os dias, e principal, mais do que querer um bom casamento para o meu filho, mais do que querer um bom emprego para o meu filho, mais do que querer felicidade para o meu filho, o que eu quero é que meu filho seja um servo de Jesus. E a nossa oração é que Caleb seja um servo de Deus, um amigo de Jesus, um instrumento do Espírito Santo. Porque isso, meu irmão, é o mais importante. Isso é o mais importante. Sabe, eu queria que você me entendesse bem, não me interpretasse mal, porque eu estou frisando isso daqui, porque quando a gente morrer, isso vai acontecer, não vai importar com quem a gente foi casado. Quando a gente morrer, não vai importar quanto que ficou na nossa conta bancária. Quando a gente morrer, não vai importar o bairro que a gente morou. Quando a gente morrer, não vai importar quantos diplomas a gente acumulou na parede lá de casa e quanto de conhecimento a gente adquiriu. Quando a gente morrer, a única coisa que vai importar é se a gente teve fé em Jesus ou não. É ou não é a coisa mais importante da vida? É a coisa mais importante da vida. E Jesus, quando esteve diante daquele homem, um paralítico, o que o paralítico mais precisava? Andar? Não. O que o paralítico mais precisava era ser salvo. E foi isso que Jesus fez para ele. O que Jesus quer fazer pela sua família, meu querido, é tirar a sua família da inércia. E Jesus quer curar a paralisia em sua casa. Jesus quer que vocês, como casais, avancem e façam mais. Jesus quer que vocês, como filhos, avancem e façam mais. Jesus quer que vocês, como família, avancem e façam mais. Jesus quer que vocês persistam, não desistam no primeiro empecilho que houver, mas deem a volta, tenham criatividade, tenham força, tenham coragem, lutem, persistam, insistam. Não desistam de nenhum familiar de vocês, lutem até o fim, com todas as forças que tiverem, com toda a fé do coração. Não desistam de ninguém da família de vocês. E finalmente o que eu disse, estou só resumindo aqui agora, é que Jesus quer fazer pela sua família e pelos seus o que é mais importante. E o que é mais importante é salvar. O que é mais importante é garantir vaga no céu. O que é mais importante é ter os pecados perdoados. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus cure a nossa paralisia. Que Deus nos faça persistentes. E que Deus faça por nós o que for mais importante. Que Jesus esteja na minha casa. Faça isso lá. Que Jesus esteja na sua casa também. E faça isso lá também. Amém?